Olá, tudo bem com você? Então vamos lá dar continuidade, né, para mais uma regra do livro que eu tenho aqui destrinchado com vocês. Estou falando sobre o livro do Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida. Então eu estou falando a cada vídeo, eu falo de uma regrinha, para quem não leu, né? Eu ajudo aqui vocês a entenderem, para quem já leu também. E hoje eu quero dar continuidade falando da regra 3. Então qual é o título dessa regra? Aqui no livro ele coloca o seguinte: seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Então eu quero falar um pouquinho sobre esse capítulo do livro, que eu acho muito interessante, porque apesar de parecer meio óbvio, nem é sempre o que a gente escolhe fazer, né? Ser amigo das pessoas que desejam o melhor para nós. Muitas vezes a gente insiste em amizades, em relacionamentos, com pessoas que claramente fazem mal para a gente, que claramente pesam o clima, pesam o ambiente, e a gente até teria escolhas, né? De não conviver com essa pessoa e por algum motivo a gente não escolhe. Então, vamos lá. O que, que ele quer dizer nesse capítulo? Né? Que você se torna parecido com quem você convive. Existe, né, um trecho bíblico que é muito falado, né, que todo mundo conhece, que é: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. E isso, desde que o mundo é mundo, é verdadeiro. É, você de fato, ainda que você não concorde com certas coisas que as pessoas com quem você anda fazem, se você está lá naquele meio, ao redor dá a impressão de que quem está ali concorda e comunga da mesma ideia. Assim é também para os comportamentos. Então você, de fato, sem perceber, você se torna muito parecido com quem você convive. Porque as pessoas, né, ao seu redor, elas influenciam seus hábitos, as suas escolhas e até a forma como você enxerga a si mesmo. Uma coisa é eu crescer numa família, e isso a gente observa muito no âmbito familiar, porque se você vê uma família disfuncional, uma família desestruturada, você percebe que aquela criança, ela absorve o jeito daquela mãe, daquele pai, daquela avó, e ela vai crescendo, né, nesse ambiente. Então isso, acho que isso prova muito que o ambiente acaba contaminando a gente. Mas quando a gente é criança, a gente não tem escolha. Quando a gente está falando de família, né, até determinada idade, nossa, a gente também não tem escolha. Mas quando você cresce, você começa a ter essa escolha. E é isso que ele convida, né, a gente a observar. Será que as pessoas com quem você tem andado, com quem você tem convivido, têm extraído de você o melhor de você, têm te ensinado a ser uma pessoa melhor? Ou elas, pelo contrário, né, você tem copiado o comportamento dessas pessoas que você mesmo não aprova? É uma reflexão, né, que ele chama a gente a fazer. Porque nem toda amizade faz bem, né? Existem pessoas que elas incentivam o nosso crescimento e tem outras que alimentam os nossos medos, os nossos maus hábitos. E eu não estou falando só, se a gente estiver falando, por exemplo, de coisas óbvias, né? Então vamos pensar o adolescente que cresce lá com os amigos da rua, que usam droga, que bebem, né? Que tem pequenos delitos. Claro, né? Isso é meio óbvio, né, que essas amizades não fazem bem. Mas se você começar a observar até nos pequenos gestos, nas pequenas coisas, será que os amigos que você tem, as pessoas com quem você convive, eles ajudam você a crescer? Eles te tornam melhor? Eles extraem de você o melhor que tem dentro de você? Ou pelo contrário, a atitude deles faz com que você demonstre muito mais o seu lado negativo, as suas más inclinações? De novo, né, ele convida a gente a parar e refletir, porque isso não é uma coisa talvez que fique óbvia, né, que a gente consegue observar facilmente. Eh, Como que você pode fazer isso? Você tem que observar como você se sente depois dos encontros que você tem com essas pessoas, né. Você sai mais leve, mais motivado, mais em paz? Se não, né, você tem que observar, você sai mais cansado, mais culpado, mais desanimado. Essa observação vai dizer muito sobre a qualidade dessa relação. Então, sempre que você está junto com essas pessoas, observa como que é o seu interior. Você volta para casa melhor ou pior? Outra dica que ele dá é: bons amigos não competem, né? Então, essa questão da competição dentro de amizade pode ser competição por coisas pequenas. Não é só no sentido de quem ganha mais, quem tem o melhor emprego. Pode ser, por exemplo, quem casou, quem não casou, né? Quem é mais bonita, quem não é, quem emagreceu mais, quem emagreceu menos. Então, os amigos verdadeiros, eles celebram as suas conquistas junto com você, né? Eles corrigem você quando necessário, porque o amigo não é só aquele que é
ele é condescendente, né? Então, ainda que você esteja errado, ele vai ficar passando a mão na sua cabeça. Isso não é legal. Então, ele corrige quando necessário, mas ele corrige com assertividade. E ele permanece perto de você mesmo nos momentos difíceis. Né? Acho que muitas pessoas que tiveram situações muito graves e difíceis na própria vida percebem claramente que os amigos somem quando isso acontece. Os amigos verdadeiros, eles permanecem. E por último, né, o que ele faz a gente refletir é: escolha relações que façam você crescer, né? A amizade saudável não é aquela que sempre concorda com você, mas aquela que incentiva você na sua melhor versão. Então, acho que a reflexão que fica aqui é: se você observou na sua vida, nas relações que você tem, que existem padrões muito disfuncionais e que você tem pessoas na sua vida que talvez não deveriam fazer parte tanto tempo da sua vida, porque extraem de você o que é pior, as suas más inclinações, são pessoas que são muito competitivas, são muito negativas, são pessoas que não incentivam a sua melhor versão, você vai se perguntar, mas como que eu me afasto delas? Entenda, você não vai achar a situação ideal. O que você precisa pensar é: se você não se afastar, você vai se tornar cada vez pior. O medo de se afastar, muitas vezes, é o medo de desagradar. Só que se você fica numa relação por medo de desagradar, por medo do que os outros vão falar, ou por medo de pensarem mal de você, você começa a se colocar em decadência. Então, quem está em primeiro lugar? As pessoas ou você? Você não vai encontrar a melhor situação onde você vai se afastar dessa pessoa e vai ficar tudo em paz, ela vai entender e vai ficar tudo bem. Talvez isso não aconteça. Você vai ter que colocar ali na balança o custo-benefício de você poder e precisar ter esse tipo de atitude talvez mais drástica. Isso inclui também pessoas da família, infelizmente. Claro que aqui eu não estou dizendo que você tem que se afastar dos seus familiares de forma alguma, mas às vezes existem relações dentro da família, irmãos, ou até pais mesmo, que pesam demais. Então, como que você faz? Você convive o mínimo possível. Você não vai deixar seus pais desamparados ou as pessoas desamparadas. Se eles precisarem de ajuda, obviamente que você vai se colocar ali à disposição para ajudar, mas aquele convívio constante talvez não seja tão necessário. E isso não é egoísmo, não é, maldade, isso é bom para aquela pessoa e é bom para você também. Então o exercício que eu deixo aqui é: faça uma lista com as 5 pessoas com quem você mais convive. Escolha 5 pessoas que você mais convive. E aí, você com cada uma delas, você vai se perguntar: elas despertam o melhor ou o pior de mim? Como que eu me sinto quando eu estou com aquela pessoa ou depois que eu fiquei com ela um período e voltei para minha casa, como que eu fiquei? Aí você pensa, em uma atitude para fortalecer, né, uma relação saudável e criar limites, e uma atitude que tem te feito mal. Então, essa é a reflexão que eu trago para vocês. Faça esse exercício e vocês vão conseguir começar a definir isso na vida de vocês. E eu convido você, se você gostou desse conteúdo, se você quer saber mais sobre esse livro e sobre mais conteúdos que eu posso te ajudar, eu sou Fabiana Polettini, sou psicóloga há mais de 20 anos e eu convido você a se inscrever aqui no meu canal do YouTube. Eu também tenho um canal, uma página no Instagram, Fabiana Polettini Psi, vai estar aqui embaixo aqui para vocês me seguirem. Dá um joinha aqui, uma curtida e a gente se vê na próxima.